Reciclagem é o tema de hoje do programa Sustentare. Como você vem tratando o lixo na sua casa e como acha que a cidade deve enfrentar este problema? Essa é a nossa discussão que começa agora. Nossos convidados são Bertrand Sampaio, do ITEP, e Sérgio Nascimento, da AMAP. O tema de reciclagem é uma questão bem presente nos dias de hoje e a gente queria ouvir um pouco de vocês o que o trabalho das instituições onde vocês estão envolvidos tem a ver com essa questão da reciclagem, como isso tem sido trabalhado no seu dia a dia. O cidadão, de uma maneira geral, já está atento e consciente em relação a esse problema? Ainda não, mas é uma mudança sem volta. Daqui para frente, os consumidores, eles começam a entender de que falar para as empresas quais são as expectativas ambientais e sociais que ele tem, depois que ele começa a agir de forma mais sustentável, começando por resíduos, porque nada é mais fácil de você participar do desenvolvimento sustentável do que quando você separar seu lixo em casa. Ele é tão ou mais importante do que quando você desliga a luz e fecha a torneira. É verdade, mas como é que o cidadão comum tem visto o catador, que é um agente importante nesse ciclo? O catador, ele é um profissional que trabalha para a sociedade de graça há mais de 60 anos. Ele é o único profissional que eu conheço na área de resíduos que sabe fazer o dever de casa. Ele é um provedor do econegócio. Ele é quem mais faz econegócio de forma segura, de forma correta e que faz essa máquina funcionar. E um dos detalhes, um dos trabalhos que a AMAP faz é exatamente através do posto de entrega voluntária que ela possui, o cidadão separa o lixo em casa e leva para o PEV, que é o posto de entrega voluntária, e lá é entregue aos catadores que atuam na comunidade. Então, esse momento é o momento em que você consegue unir esses dois personagens, mostrando para ele quem de fato deve receber o material reciclável, que são os catadores, e que quando esse material que ele recebe se transforma em dinheiro, automaticamente aquilo que era um passivo, um prejuízo para a sociedade, se transformou num dinheiro novo, que vai ser pulverizado de baixo para cima, ou seja, todos ganham quando o catador ganha. E, ao mesmo tempo, a gente mostra o que é que se transforma aquele material depois que chega na indústria recicladora. Para que o cidadão ele precisa entender o que é que acontece com o lixo que eu separo, quem vai receber e o que vai ser feito com isso. Se você responde essas perguntas, você faz com que ele se veja motivado porque ele finalmente recebeu o feedback e a motivação de por quê. Por que é que eu tenho que separar meu lixo? O que é que eu ganho com isso? Aí é quando você pega para ele, leva ele e diz, olha, essa bicicleta aqui tem 200 garrafas PETs no quadro dela. Aí ele olha a bicicleta e fala, rapaz, que coisa maravilhosa. Então você cria a expectativa de dizer para ele, ó, é por isso que você precisa separar. Aquela garrafa de PET que saiu da sua casa pode voltar numa bicicleta para você se divertir, para você ter saúde. Sim. O ITEP reconhece esse sujeito, o catador e o cidadão e as diferenças entre ele, como vocês também têm trabalhado este diálogo? Eu acho que o Sérgio falou muito bem, ele faz um trabalho muito bonito na Casa Amarela. A gente também reconhece que o catador, na realidade, ele tem um papel fundamental, seja no âmbito social, no âmbito ambiental, no âmbito sanitário. A contribuição que ele dá também no âmbito econômico, né? Ele, ao fazer a coleta seletiva, ele está limpando a cidade do Recife, está dando economia, inclusive, para a própria prefeitura da cidade do Recife. Ele é um personagem extremamente importante, histórico, como o Sérgio falou, que já existe na cidade e que precisa ser mais reconhecida. Infelizmente, a população ainda não tem essa visão, ela tem representações simbólicas, digamos assim, ainda muito negativas em relação ao catador, é mais marginalizando do que, né, reconhecendo como um profissional que faz um trabalho importante para a sociedade. E nesse contexto que a gente vem trabalhando, o ITEP tem projetos hoje em 12 cidades do estado,
no âmbito do projeto Recicla Pernambuco. Nós começamos por Garanhuns, já estamos em Serra Talhada e estamos também em Rio Formoso, na Mata Sul. Nós começamos pelo interior, porque essa é uma política estadual, é uma política pública que o Estado vem desenvolvendo junto com o INTEP, no sentido de, até 2014, quando, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nova lei, né, do lixo brasileira, que passou 21 anos sendo discutida no Congresso e que há 2 anos foi aprovada, é uma lei que estabelece essa prioridade, a prioridade para o catador como um elemento fundamental no processo de organização, a partir do processo de organização dele, em cooperativas, associações, ele ser o elemento principal na coleta seletiva. Então, nós temos essa obrigação, inclusive agora, porque inclusive a lei estabelece a obrigatoriedade da separação na residência. Os moradores precisam saber disso. Acho que um programa como esse ajuda bastante nesse sentido de esclarecer a população que ela tem que separar. Isso é um ato muito simples, né? Separar papel, vidro, plástico, metal, né? O lixo de sanitário já está lá separado, não precisa misturar o tubo do shampoo com o papel higiênico, que vai contaminar, não precisa separar o plástico, o metal com o resto de uma caixa de fruta. Então, é só separar, fazer separado. Nós já produzimos o lixo separado, na realidade. Nós é que misturamos. E, a partir daí, fazer esse trabalho e doar para essas organizações catadoras. Quer dizer, é uma coisa aparentemente simples, mas que tem um processo de formação, de mudança cultural, né, e, sobretudo, desses personagens que são pessoas que vivem numa situação ainda muito difícil. Hoje, o maior desafio é chegarmos a 2014 sem nenhum lixão no Brasil. E aqui em Pernambuco nós temos todas as condições de chegarmos a isso, porque o Estado tem hoje 22 aterros sanitários, que tem capacidade hoje de atender a 92 municípios. Nós temos 186 municípios no Estado, quer dizer, precisamos aí de mais uns 20 aterros no máximo, e com isso a gente vai eliminar esse problema, sobretudo no Estado que, como o Sérgio falou, está crescendo bastante, está se desenvolvendo, e não dá para você imaginar esse desenvolvimento, né, anacrônico, né, um desenvolvimento que cresce, mas deixando essas pessoas à margem, né, desse processo econômico. O programa Sustentare trata hoje da reciclagem, uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, como lidar com o lixo, que destino final, quem trabalha com isso, que condições a gente espera que as pessoas tenham para abordar o problema do lixo e resolver a questão urbana.